Hoje o tema da mensagem é padrões. E o terceiro nível que eu gostaria que toda essa igreja chegasse é o nível da vocação. É quando você já entendeu o que é de graça, o que você recebeu, mas que você não trata todo mundo igual. Cada um de acordo com a sua necessidade. Você entendeu que todo mundo já tem o que é essencial. O resto, padrão de acordo com o caráter da pessoa, de acordo com a confiança que ela te dá, de acordo com o espaço que ela dá para você na vida. Isso é sabedoria. Aí o segundo passo é a santificação. A gente vai parecendo mais com Jesus. Deus usa pessoas chatas, processos difíceis para nos tratar, nos tornar mais santos. Mas aí o terceiro, que é o que eu gostaria que todo mundo chegasse, é quando a gente entende a nossa vocação. Que a nossa vocação significa literalmente carregar uma cruz, ou um pedaço da cruz. Vocação é isso, gente. Vocação é você saber que a tua existência, ela exige um pedaço da cruz de Jesus. Não é se martirizar, sabe? Não é querer sofrer, mas entender que para viver no espectro da eternidade, eu preciso ter um pouquinho da eternidade aqui na terra. É entender que perdoar faz parte da vocação. Andar uma milha a mais faz parte da vocação. Ter paciência com o fraco faz parte da vocação. É por isso que tem gente que tem medo de ser pastor. Porque ser pastor de verdade é você dar tudo e não ter nada em troca. Porque ser pastor vocacionado é você trabalhar tudo e todo mundo ter o mérito. Porque ser pastor de verdade é abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus e para servir os seus irmãos. A gente está convidando pastoras para o congresso, porque a gente entende no efeito de multiplicação, né? A gente quer ser um farol para a cidade, não só para a sua vida. E por mais que você exerça uma influência nos lugares que você vá, imagine um pastor, quando ele prega, ele influencia muita gente, né? Imagina um pastor, uma pastora mais curados. Não é melhor para o povo? É melhor, não é? Porque um pastor ferido, ele começa a ferir, né? Mas um pastor curado, ele não cura as pessoas? Ele não leva para Cristo? Ele não tira do ego e centraliza em Jesus? Sim, né? Então, e daí a gente acredita que a gente pode potencializar essa conferência assim. Fizemos uma lista de 60 pastoras e estamos convidando. E a nossa secretária veio para mim e falou assim: pastor, quem que é essa pastora que você mandou convidar? Eu falei assim: eu não conheço bem, alguém indicou para convidar. Ela: meu Deus, que mulher difícil. Ela olhou assim e falou assim: eu não conheço ninguém que vai pregar nessa conferência. Mas daí eu fui branda e insisti. Falei: não, mas você não conhece nem a Trina, que é a filha da Dev? Eu sou amiga da Dev. Então ela já mentiu, ela conhecia. E daí depois que a nossa irmã entendeu que não era para insistir, porque a gente só pode ir até onde a pessoa quer, a mulher começou a pedir coisas de graça para ela. Então deixa eu levar mais 10, que eu quero de graça essas inscrições. Veja o poder da incoerência e da ferida. O orgulho é uma coisa tão pesada que quando você anda com ele, tudo que você resta na sua vida é só orgulho. Se você mantiver a raiz de orgulho no seu coração, você vai perder gente, você vai perder recurso, você vai perder talento, você vai perder oportunidade, você só vai ficar com orgulho. O orgulho, ele não desce do salto. Há pessoas que estão sangrando e estão com orgulho. Há pessoas que estão falidas e estão com orgulho. Elas não têm a humildade de reconhecer que precisam de Jesus e uns dos outros. E aí eu disse para ela: olha, essa irmã, ela deve estar muito ferida. Tenha paciência, mas blinda o seu coração, não machuca não, porque pessoas feridas ferem. Quando a gente entende a nossa vocação, a gente entende que vai muito além de nós o que a gente está fazendo. Que quando eu estou construindo um altar para Deus, eu não estou construindo um altar porque eu preciso ficar bonito nesse altar. Gente, por favor, olhei meu cabelo essa semana e falei: Senhor, misericórdia, está ficando tudo branco. Tem Gracie 2000 para isso, mas olha, fica feio toda a vida. Mas quando eu olho com esses cabelos brancos, eles geraram, de alguma maneira, o poder espiritual para minha querida Manuzinha voltar a viver, para minha querida Elvira voltar para a casa do Senhor. Quando eu olho e vejo uma Renata restituída no seu ministério, quando eu vejo um Mauri que há tão pouco chegou, mas tão lindo na presença de Deus, um Roberto já bem mais curado, feliz,
um filho na mídia, quando eu vejo que esses cabelos brancos geraram o poder de superação no Romulo e na Kátia, eu entendo que não é sobre mim, sabe? É sobre o que Deus pode fazer através da nossa vocação. Quando eu vejo contratos que foram fechados por causa de orações, por causa de entregas, por causa de ofertas, imóveis vendidos, pessoas curadas, palavras proféticas liberadas, né, meu irmão Júnior? Então quando eu vejo que tudo isso é de verdade, isso faz sentido para mim, sabe? Mas nós temos que tomar cuidado com os nossos padrões, porque apesar da gente ter sido convidado para ser salvo, tem uma coisa que só a gente pode decidir. Repita comigo: só eu, somente eu, posso decidir viver além da salvação. Eu gosto de Bill Johnson. Quem gosta dele? Levanta a mão. Quem não gosta, começa a gostar, porque o cara é top. Bill Johnson. Bill Johnson diz assim: o céu invade a terra quando existe concordância aqui com o que existe lá. Honestamente, é assim que funciona. Quem quer viver aqui o céu na terra? Levanta a mão. Porque eu também quero, sabe? Ir para o céu vai ser um prêmio maravilhoso. Salvação nos deu isso. Mas quem vai viver a terra, o céu na terra, é somente pessoas que estão em concordância com o que está acontecendo no céu. Então nós precisamos elevar o nível dessa casa. Nós precisamos elevar o nível das nossas emoções. As nossas emoções não podem ser feridas, não podem ser dominantes. Nós precisamos elevar o nível da nossa espiritualidade, dos princípios que regem o céu. Elevar o nível. E assim, o que nos impede hoje de trazer o céu para a terra? Comece a pensar o que está dentro de você que impede o céu de descer. Sabe, o que impede alguém, eu vou falar uma coisa bem forte, mas o que impede alguém de ser curado? O que impede alguém de ser restaurado no seu relacionamento com Deus? A culpa? O medo? A vergonha? O que impede alguém de ser curado? A incredulidade? De achar que Deus não pode curar pessoas hoje? O que impede uma pessoa de ser próspera? Não acreditar no poder da semente? Não acreditar nos mandamentos bíblicos sobre dinheiro? O que impede alguém de ser feliz? Não viver o hoje com alegria sobre como Deus vai fazer amanhã? Então nós temos alguns padrões pecaminosos que precisam ser destruídos nessa manhã. Diga: eu quero, mesmo que você não queira, você vai querer pela fé. Eu quero destruir os padrões pecaminosos. Eu vejo uma pessoa na Bíblia que tinha tudo para nunca viver o céu na terra, e que viveu. Paulo, um cara culto, inteligente, cidadão romano. Eu acho que ele olhava para aqueles discípulos de Jesus, tudo gente low class, baixa renda, feia. No The Chosen, Pedro é bonitão, mas não sei se ele era bonito. Eu tenho a impressão que Tomé era feio. Eu tenho umas impressões assim que aquele povo era muito esquisito. Para de fazer isso e me segue. Imagina, você encontra um andarilho na rua: para de fazer o que você está fazendo e me segue. Me segue. Jesus, ele era rodeado de improváveis. Eu penso Paulo querendo acreditar no evangelho com essa gentalha. Porque assim, tem crente que a gente tem vergonha de falar que é crente, porque eles são crentes também. É ou não é? Não, eu não, pastor, eu sou santo. Eu olho o coração, não olho a aparência. Mentira, a gente olha a aparência, depois a gente olha o coração. Mesmo com o coração de Deus, é um exercício. O filtro sempre é a aparência, depois a gente vai ver o coração. Então, Paulo, ele era cheio de padrões, um cara poliglota, importante. Acreditar no evangelho, sabe? Eu nem me identifico às vezes como pastor nos lugares que eu vou, a não ser em reunião de pastores, que daí já sabem, né? Mas assim, quando eu estou numa reunião empresarial, exemplo, aí eu estou lá: e tal, e o que você faz da vida? Então eu sou empresário, eu sou isso. Então, mas você, parece que eu conheço você de algum lugar. Eu também sou pastor da Farol. É um pouquinho diferente, mas assim, com todo respeito à classe, mas dá vergonha às vezes, o jeito que falam, o jeito que tratam as pessoas, a maneira como fazem negócio. Teve um corretor meu lá que foi vender um seguro para um pastor. Meu amigo, até hoje o pastor não pagou a primeira parcela.
E ele fica convidando o cara para cancelar, porque senão prejudica ele. E o cara nem responder, tipo, tá prejudicando o cara deliberadamente, porque poderia ser um problema financeiro, né? Mas não é. É um problema de caráter. Quantas vezes nós encontramos pessoas no caminho que falam que são de Jesus, mas não parecem com Jesus? Isso mata o evangelho, não é verdade? Por isso que Deus te escolheu para ser luz, para fazer diferente, para trazer luz nesse universo. Porque Jesus não pode pagar o pato pela nossa incredulidade, pelos nossos padrões pecaminosos, pelos nossos juízos de valor. Padrão de pensamento. Então, como funciona um padrão? Como um padrão é formado? Eu penso, eu sinto e assim ajo, certo? É assim ou não? Quanto mais saudável for o seu pensamento, mais saudável será o seu sentimento e assim, consequentemente, as suas atitudes. Mas depois que eu pensei, imediatamente, mesmo querendo bloquear os sentimentos, eu vou sentir. Né? Se eu começar a pensar agora que eu estou de jejum, que tem uma feijoada deliciosa me esperando, o que eu vou ter? Fome. Eu vou querer comer qualquer coisa, mesmo que não tenha essa feijoada. Nesse friozinho, uma feijoada, é de Deus, né? Você tá com fome agora, né? Tem cantina aqui no final. Obrigado, Soninha, pela propaganda gratuita. Sabe de uma coisa? A maneira como nós pensamos vai gerar de um jeito ou de outro sentimentos. E consequentemente nós vamos agir. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como você tem pensado? A palavra de Deus diz em Romanos 12, 1 e 2, um versículo que é muito conhecido por nós. Rogo-vos, eu peço pelo amor de Deus, Paulo dizendo, irmãos, pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Imagine se eu tivesse com o telão funcionando aqui e mostrasse para vocês alguém sendo queimado. É isso, sacrifício vivo é isso. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o vosso culto racional. Ou seja, pessoas que são racionais, mas que não sabem sacrificar sua vontade, elas só são racionais, mas não são espirituais. Então elas se tornam limitadas a quem elas são. Elas não recebem o poder de Deus para vencer na vida. Vocês entendem? Como é que milagres acontecem? É quando a nossa razão é ultrapassada. Como milagres acontecem? É quando Deus no céu se manifesta na terra. Quando milagres acontecem? É quando o meu padrão racional é quebrado. Quando milagres acontecem? É quando minhas forças se acabam. Quando milagres acontecem? É quando eu não vejo perspectiva e Ele encontra um jeito de fazer. Então, se eu quero trazer o céu para a terra, eu não posso usufruir só de salvação. Eu não posso só ir de domingo na igreja. Eu preciso participar de um novo padrão de pensamento. Começa aqui. E ele diz assim, Paulo, não se conformem com este mundo. Tem algum inconformado aqui? Tem algum inconformado com pessoas doentes na alma dentro das igrejas evangélicas? Tem alguém inconformado com a incredulidade que existe no seu trabalho? Tem alguém inconformado com a tragédia do Sul não estar sendo cuidada como deveria? Tem alguém aqui inconformado com a maneira como as pessoas fazem negócios desonestos? Tem alguém aqui inconformado com o desleixo dos pais na criação dos filhos? Tem alguém inconformado com o banheiro neutro sendo usado nas escolas? Tem alguém aqui inconformado com adolescentes perdidos na sua identidade? Tem alguém aqui inconformado? Não, eu não estou. Eu estou inconformado que eu ainda não juntei 1 milhão. Eu estou inconformado que eu ainda não emagreci 2 quilos. Eu ainda estou inconformado que minha roupa não é de marca. Eu estou inconformado que o meu carro não é o que eu queria. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você se inconformar com coisas passageiras, você vai viver inconformado com coisas fúteis, banais e que não geram propósito. Você entrou numa igreja onde você vai ser encaminhado para o seu propósito. Propósito é lugar de plenitude, de alegria, de satisfação. Mas essa satisfação não tem a ver comigo, tem a ver com Deus gerando o céu aqui na terra. Tem a ver com eu ver uma necessidade e eu conseguir sanar essa necessidade. Não porque eu tenho condições, mas porque Deus pode, através da minha vida, Ele pode me usar. Ele pode me usar para falar coisas boas. Ele pode me usar para orar por pessoas e elas serem curadas. Ele pode me usar para aconselhar casais e eles serem restaurados. Ele pode me usar para gerar fé no ambiente de trabalho. Ele pode me usar para resolver algum problema que vai gerar uma solução para tantas pessoas. Ele pode me usar.
Nosso padrão precisa ser transformado pela renovação do entendimento, ou seja, os pensamentos precisam ser transformados. Só assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou achando que vocês não querem nem a vontade de Deus? Eu estou achando que vocês vieram aqui para querer o que vocês querem? Porque vocês não ficam empolgados quando eu falo assim, vamos fazer a vontade de Deus, vamos trazer o céu para a terra. Gente, eu estou dizendo assim, no céu tem falta? Tem? O céu é feito do quê? A rua é de ouro. Está dando o que fazer para a gente lixar esse chão de cimento. Imagine se Deus pusesse ouro aqui. O céu tem ouro. Deus, você sabe como eu tenho orado a respeito da reforma dessa igreja? Eu quero que ela apareça um pouquinho do céu. Ela está parecendo uma coisa bagunçada ainda, Deus. Não tem nada a ver esse piso com o que está no céu. Você sabe como eu olho para a vida das pessoas e vejo deslealdade? Como que eu penso? Deus, não é esse caráter de líder que nós vamos ter na Farol. Nós vamos ter líderes leais a Ti, leais uns aos outros e honrosos. Então Deus ainda não chegou lá. Eu vou pregar até que me insta a pregar o evangelho até que eles se transformem. Sabe? Eu não me conformo das pessoas entrarem aqui e saírem desapercebidas. Não. Precisa ter um sentimento de acolhimento entre os irmãos. Eles precisam querer o bem daquele que é novo. Ele precisa querer acolher o novo na casa. Deus, eu não me conformo com esse padrão campineiro de cada um no seu quadrado, cada um com o seu problema. Não, o problema do outro é meu problema sim, porque o Senhor me deu poder para resolver o problema do outro. E isso é cristianismo. Muita gente me fala assim, pastor, eu sei como você aguenta, você vive tanto para as pessoas. Eu falei, gente, eu não preciso cuidar da minha vida, Deus cuida dela. Eu estou cuidando dos outros, Ele está cuidando de mim. Eu estou cuidando da casa dele, Ele cuida da minha casa. Eu estou cuidando dos filhos dos outros, Ele cuida dos meus filhos. Ele imprime valores eternos que eu jamais conseguiria. Eu estou honrando os meus pais, Ele faz meus filhos me honrarem. Vocês percebem como é a lógica do reino de Deus? A lógica do reino de Deus, ela é centrada em Deus e não na gente. E se a gente quer trazer o céu para a terra, se você quer sair daqui com solução, você precisa parar de buscar solução e começar a buscar a Deus. Se você quer sair daqui rico, você precisa parar de querer ficar rico e começar a entregar seus tesouros na casa de Deus. Se você quer sair daqui transformado na sua mente, você precisa parar de pensar o que você pensa e começar a pensar o que a palavra de Deus pensa. Se você quer sair daqui cheio de unção, você precisa entregar a sua soberba no altar. Se você quer sair daqui salvo, você precisa entender que precisa de um Salvador. O padrão do céu é diferente do da terra, e para trazer esse padrão do céu para a terra, exige de nós um novo pensamento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos falar rapidinho do padrão de pensamento ansioso? O padrão de pensamento ansioso, ele está tão preocupado com amanhã, que ele não vive hoje. Ele está tão preocupado em como ele vai controlar as variáveis do amanhã, que ele não consegue ser dirigido pelo Espírito hoje. O padrão de pensamento ansioso, quando chega uma tempestade, ele surta, entra em pânico, dá burnout. E talvez você chegou aqui nessa manhã com um padrão pensamento ansioso, e você vai sair daqui com um padrão de pensamento do céu. Você vai ser liberto no seu entendimento. Você vai entender que existe um Deus que cuida de todas as nossas necessidades. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso cuidador, Ele é o pai dos nossos filhos, Ele é a nossa solução, Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. A palavra dele é a solução para os nossos problemas. A oração é uma fonte de acabar com a ansiedade. Eu acho que se eu não fosse um homem de muita oração, eu seria muito ansioso, porque preocupações todos os dias. É igreja, trabalho, é casa, família, filhos, dinheiro, não é? Mas não, a palavra de Deus nos ensina o quê? Eu anotei aqui para não esquecer, em Filipenses 4, não andem ansiosos por coisa alguma. Substituam esse padrão. Antes, levem orações e súplicas a Deus. Preocupou? Ora. Ficou ansioso? Ora.
Não é que a gente não vai ficar preocupado, ninguém aqui está no céu ainda. Mas para viver o padrão do céu aqui na terra, eu preciso obedecer os princípios da palavra de Deus. Então o que eu faço? Eu abro mão. Eu digo assim, eu quero me preocupar com isso, mas não vou. Deus, eu coloco diante de Ti essa questão. Pai, eu coloco diante de Ti meu filho. Senhor, eu não estou feliz com essa coisa na escola. Pai, eu não estou feliz com esse problema financeiro. Deus, olha, eu vou pregar mais sobre isso, que o padrão está até mudando. Olha que honra, pastor ganhando café no meio do culto, e de Deus. Gente, se café não fosse de Deus, não chamava café. Café é de Deus. Quem não gosta de café precisa repensar a sua fé. Você me desconcentrou. Mas se a gente conseguir levar as nossas orações a Deus, a gente vai mudar o padrão de pensamento ansioso. Gente, nós fomos ensinados pelos nossos pais que é bonito se preocupar. Você já parou para pensar nisso? Teve um dia que eu estava trabalhando até tarde. Eu disse, Pretinha, não me espera para dormir. Coloca as crianças para dormir. Eu vou chegar muito tarde. E eu não quero você totalmente sem sono amanhã, totalmente trabalhando desgastada. Por favor, vá dormir. Eu preciso trabalhar até tarde, mas você precisa dormir. E ela assim, mas eu aprendi que eu não posso dormir enquanto você não chegar. Eu falei, você aprendeu com quem isso? Não foi comigo? Foi com Deus? Não, não foi com Deus. Então abandona esse padrão de pensamento e dorme, mulher. O que é que você vai poder fazer no meio do caminho se chegou a minha hora e eu tomar um tiro num assalto? Nada. O que é que você pode fazer para mudar essa reunião que vai até tarde em São Paulo e eu ainda tenho a Bandeirantes para pegar? O que é que você pode fazer? No máximo você pode me aconselhar, tome bastante café, vá mascando chiclete, ouve música alto, porque você não pode dormir no volante. O máximo. Não dá nada para fazer além disso. Nós nos preocupamos com coisas que não podemos controlar. Nos preocupamos com coisas que não podemos mudar. Nos preocupamos demais com coisas que só Deus pode fazer. E quando nos preocupamos, desobedecemos o padrão do céu. Nós desobedecemos o padrão do céu, nos desgastamos, entramos com ansiedade, com burnout, com pânico, nos preocupamos com o que não podemos controlar. Deixa eu te perguntar uma coisa, será que Deus, Ele não te ama ao ponto de cuidar de cada uma das suas necessidades? Gente, eu não estou dizendo com isso que isso nos isenta das nossas responsabilidades, tá? Aqui na terra é nosso, vamos cuidar. Mas deixa eu falar uma coisa, eu fiquei 2 anos desempregado, tentando ressuscitar 2 negócios da família e só botando dinheiro, sem tirar nada. Eu aprendi esse versículo na prática. Gente, não faltou força de vontade minha, viu? Acordava às 5 da manhã e ia dormir tarde. Não faltou mandar currículo não, viu? Mandei 1.100 currículos cadastrados no LinkedIn. Não faltou pedir oportunidade para as pessoas que tinham oportunidade para me dar, não. Não faltou. Não faltou nada disso. Força não faltou. Sabe o que faltou? Deus querendo me ensinar que meu padrão era do céu e que tudo aquilo que eu tirasse da poupança um dia Ele me restituiria. E não levou 5 anos, Ele já restituiu tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, para que se preocupar com aquilo que você não pode mudar? Esse padrão de pensamento está completamente terráqueo, carnal. Deus não te chamou para isso. Mais um, padrão de pensamento medroso é quando a gente coloca o medo no lugar de Senhor e a gente coloca o Senhor no lugar de coadjuvante. É o seguinte, o medo tem um espaço maior do que Deus na minha vida. O que a palavra de Deus diz em 1 João 4,18? No amor de Deus não há medo. O medo, ele pressupõe que vai ter castigo, mas é um padrão herdado. Muitas vezes nós obedecemos aos nossos pais, obedecemos aos nossos líderes por medo, não por amor. E pior, quando nós fazemos isso com os nossos filhos. Olha, se você não fizer, vai tomar a biaba. Não, a consciência, o amor vale mais do que a repressão e o medo. Se nós entendermos o padrão, pastor, você não tem um filho igual o meu em casa. Eu tenho, pior, pode ter certeza, mas eu sei lidar com ele. Existe algo na neurociência que se chama PEA, Positive Enforcement
alguma coisa, esqueci o A. O pé é diferente do nea. O nea é o negative. Então no pé, leva 10 pés para anular um nea. Significa, se você falar para o seu filho, para quem quer que seja, você é inteligente, você será próspero, você é amado, papai tem orgulho de você, você precisa dar 10 pés para depois dar um nea. Não é que você não possa repreender e ensinar o que não pode ser feito, mas se você der um nea, você precisa dar 10 pés. E o que nós fazemos? Nós damos 10 neas para um pé. E aí nós temos um filho que é uma bagunça. E aí nós temos líderes que são machucados. E aí nós temos uma igreja disfuncional. E aí nós temos um lugar de trabalho que não dá certo, porque você quer ensinar pelo nea. É bronca, é o tempo inteiro reforçando o que você não é, o que você não pode, o que você não deve. Ei, deixa eu te dizer, existe um Deus olhando para você através das lentes de Jesus, e Ele olha para você, você pode, você é, você vai, eu te amo, preparei um futuro certo, cheio de esperança e paz para você. Ei, eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, não tenha medo, você é leal, você é amoroso, você é. Tirar o não é e colocar quem você é. E sabe o que é legal disso? É que a gente substitui o medo pelo amor. A gente tira a força do medo e a gente coloca a força no amor, e a gente começa a ter resultados incríveis. Você sabe que um dia, e eu não estou falando aqui da perspectiva de quem nunca errou, mas que alguém que está buscando acertar sempre. E a gente estava com o nosso filho muito desafiador naquele dia, muito desafiador, e eu ia dar um nea nele, tal. Ana olhou para mim e falou assim: dá um abraço. Sem vontade, porque eu estava meio de saco cheio. Sem vontade, eu ajoelhei assim, com aquela raiva, e eu disse: vem dar um abraço no papai. Foi impressionante a transformação imediata de um birrento para alguém amoroso. Papai, eu estava com tanta saudade de você. Ele estava tentando chamar a minha atenção. Deixa eu te dizer uma coisa, vamos substituir nessa manhã o medo pelo amor. Pelo amor de Deus, vamos fazer isso hoje. Vamos fazer isso nas nossas relações. Sabe, porque no medo, sabe o que acontece com a gente? Deus falou comigo aqui: o medo gera um padrão de pensamento parcial. Sabe o que é um padrão de pensamento parcial? Presta bem atenção que eu estou acabando. Padrão de pensamento parcial. Nós temos lealdade seletiva. Nós somos leais desde que eu tenha algum interesse. A lealdade não é genuína no medo. O padrão de pensamento parcial busca os seus próprios interesses. Vez ou outra ele está buscando o seu próprio interesse. Quando o outro entender que você ama ele, ele não vai mais ter medo de você. Eu sei que vai ter gente que vai ter que trazer o céu para a terra e vai ter que mudar esse padrão de pensamento nessa manhã. Você está disposto, irmão, a entregar no altar um padrão de pensamento pecaminoso? O padrão de pensamento parcial, que é fundamentado no medo, ele julga conforme suposições. E suposições são aparência, não essência. Eu já contei esse exemplo, mas eu vou contar de novo. Um dia eu estava num debate político na Universidade Federal de Pernambuco. Eu era alguém a favor da política pública de criminalização de menor, e minha esposa, advogada, pós-graduada em ciências criminais e defensora de justiça restaurativa. Tem gente que vai se identificar com ela. Eu não me identifico com ela nisso, apesar de eu amar muito a minha esposa. Ela acredita que o menor infrator precisa ser tratado de maneira a ser restaurado antes de ir para a FEBEM. Eu acredito que ele precisa ir para a FEBEM e aprender na FEBEM a ser restaurado. Cada um acredita de um jeito lá em casa. E nós dois fomos convidados para esse debate na Universidade Federal de Pernambuco. E nós estávamos literalmente cada um com uma ideia, e ninguém sabia que a gente era casado. Só que eu cheguei de terno azul, camisa branca. É como eu me visto quando eu vou dar palestra, numa caminhonete. E ela chegou do jeito dela, um vestidinho azul, né? Simples. Sentou lá, beleza. Nós estávamos debatendo e, gente, fizeram um complô contra mim. Na Universidade Federal também não ia ser diferente. Eu assim defendendo ao máximo FEBEM antes de restauração. Restaura dentro da FEBEM.
Não, o ambiente da FEBEM é muito pernicioso, blá blá blá. E Tauana falando, olha gente, a gente tem que ter cautela, tem que sim restaurar. Eu acredito na justiça restaurativa, porém a gente precisa criar mecanismos para que ela aconteça. Não pode ser uma coisa libertina, sem acompanhamento, blá 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 blá. Ela estava defendendo, é muito bonita a teoria dela, é que eu gostaria de acreditar que na prática funcionaria, mas eu acho que não funcionaria, principalmente com brasileiros. Mas eu acredito no que ela acredita, se fosse em outro ambiente. E aí, ela num canto, eu no outro. Gente, eu achei que eu ia sair dali linchado. Aí chegou uma abençoada, cabelo desse jeito, pelo em tudo quanto é lugar. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou morrer. Aqui eu vou ser fuzilado. E ela virou assim, porque você, branco, heterossexual, bem nascido, bababá. Gente, ela conhece meu coração. Ela sabe que eu já fiz e faço pelas pessoas menos favorecidas. Ela sabe que eu já criei com a minha inteligência mecanismos para pessoas sair da pobreza. Ela já sabe que eu já, solteiro ainda, antes de me casar com Tauana, levantei dinheiro para 20 cisternas no Nordeste, numa cidade que não tinha água potável. Será que ela sabe que eu sou apaixonado pelo sertão? Será que ela sabe que eu cuido de pessoas do Campo Grande, do Ouro Verde? Será que ela sabe que tem um projeto nessa igreja que nasceu como iniciativa minha chamado Sorriso Fácil, que restaura a boca das pessoas? Será que ela sabe do meu coração? Não, ela me julgou pela aparência. E ela supôs algo, acreditou nisso, e com base nos traumas e nos medos dela, ela me julgou. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou dando um exemplo crítico para você entender uma realidade. Você e eu também fazemos isso. Nós julgamos sem conhecer o coração. Nós julgamos sem perceber as motivações. E a gente vive com base nas nossas suposições. E a gente vive com base nos nossos julgamentos. E aí Pretinha se levantou, ninguém sabia que ela era minha mulher. Falou assim, olha, eu acho que o que está acontecendo aqui vai além do nosso debate. Vocês estão atacando o moço porque ele tem um estereótipo assim, assim, assado. Assim, eu não conheço tão bem ele como eu gostaria. Ela ironizou. Mas a realidade pode ser muito diferente do que vocês estão pintando. O padrão de pensamento parcial, ele é fundamentado no medo, ele é leal seletivamente, só quando tem interesses próprios, ele julga conforme suposições, não se aprofunda na verdade e tem pouco interesse no confronto. Se você tem pouco interesse em confrontar alguém que você ama, você nunca terá um relacionamento profundo. Se você diz que é amigo, seja amigo. Se você diz que ama, ame com verdade. Se você diz que é crente, fale a verdade para Deus. Se diz que quer mudar de vida, abandona o padrão de pensamento passado. Não tem como a gente viver o céu na terra com padrão de pensamento parcial. Os planos meus acima da vontade de Deus ou acima das pessoas. E orando. Hoje eu acordei 5 horas da manhã para orar. Eu queria entregar um sermão que fosse curador para nós no encerramento dessa série Emoções, com o lançamento do livro Cicatriz. Eu disse, Deus, eu não quero mais ver crentes sangrando. Eu não quero mais ver pessoas feridas. Eu quero ver pessoas curadas, curando outras pessoas. Eu quero que esse padrão de pensamento seja alterado, mas eu não tenho esse poder. Comecei a orar. E falei para Deus, Deus, onde está a raiz desse problema? Quando você quiser resolver um problema, não resolva pelos frutos, pelas folhas, resolva pela raiz. Quer resolver um problema? Vai na raiz. Onde está a raiz? Porque o que a pessoa está demonstrando talvez seja só a manifestação, não seja o problema real. Uma pessoa é desleal com você, ela não está sendo desleal com você, ela está sendo desleal com ela, porque ela está sendo superficial e falsa. Vai na raiz. Talvez tenha uma raiz ali. A pessoa não está sendo honesta com você. Não é que ela é desonesta, é porque aprendeu um padrão errado. A pessoa está vivendo só para essa terra. Não adianta querer brigar com ela. Tenta entender o contexto da vida dela. Quando foi que ela perdeu o controle? Quando foi a tragédia? Quantos danos emocionais nós vamos precisar tratar no Rio Grande do Sul? Quantos? Gente que tinha tudo, do nada tem nada. Perdeu tudo, perdeu empresa, perdeu comércio, perdeu casa, perdeu filho, perdeu família. Eu disse, Deus, eu quero uma igreja curada. Eu sei que é difícil, eu sei que a sociedade está doente. Semana passada nós falamos sobre isso.
Mas eu não quero mais uma galera sangrando, Deus. Traz para Farol um novo padrão. Quem crê que Deus vai trazer um novo padrão para nós essa manhã? E eu sei que vocês que estão aqui vão curar aqueles que não estão aqui e já fazem parte e estão sangrando. E vocês que estão aqui vão curar aqueles que não estão aqui e ainda não fazem parte, mas estão sangrando. Deus disse para mim assim: filho. Quando ele falou filho, eu comecei a chorar. Sozinho, no sofá de casa. E ele falou: filho. Eu disse: eu reconheço sua voz. Ele não falou audível, ele falou no meu coração. Ele tinha me dado esses versículos já. Ele falou assim: filho, a ferida que sangra e não cura é porque ainda não vulnerabilizou o coração ao Pai. O padrão parcial, o padrão de medo e o padrão de ansiedade tem a ver com um coração que ainda não foi completamente entregue ao Pai. Orem comigo para que o pastor Júnior Rostirola atenda logo o nosso pedido de agenda para o Café com Deus Pai aqui na Farol. Eles estão estudando para fazer isso até o final do ano aqui. Eu não vejo a hora, porque eu fui, gente, foi maravilhoso. É uma cura completa sobre raízes de orfandade que você nem imagina que tem. A ferida que sangra, Deus falou, e não cura, é porque ainda não vulnerabilizou totalmente o coração a Deus Pai. E aí nós lidamos com uma sociedade que 75% tem problema com paternidade. Então é difícil ter pessoas inteiras. Então é difícil ter o céu na terra. Então é difícil o milagre acontecer na vida de todo mundo, porque eles não vulnerabilizaram o coração ao Pai. 75% de nós, isso é estatístico, Instituto de Pesquisa Quest 2018, 99% das famílias, inclusive as evangélicas, são disfuncionais. Não funciona. E 75% tem problema de paternidade. Ou um pai ausente emocionalmente, ou não tem o nome do pai no registro de nascimento. Talvez eu estou falando com gente aqui em uma dessas três qualidades. Alice nasceu, meia hora depois eu estava registrando ela. A mulher do cartório, que tinha um cartório dentro do hospital, olhou para mim e falou: por que a pressa? E eu disse: porque eu quero que ela saiba que tem pai. Porque 60% das crianças de Campinas estão sendo registradas só no nome da mãe. Porque você talvez tenha uma história ferida de paternidade. Um pai passivo, um pai que não amou, um pai que abandonou, ou um pai que nem te registrou. E Deus falou comigo: a chave para curar os padrões de parcialidade, medo e ansiedade é curar a orfandade. Porque pessoas que têm problema de paternidade, elas enxergam tudo a partir do medo, a partir do abandono. Pessoas que tiveram pais muito rígidos procuram sempre provar para Deus que elas são merecedoras. Pessoas que tiveram pai muito exigente emocionalmente são carentes, porque na verdade elas tiveram que dar todo o seu amor e nunca receberam amor. Pega uma criança, gente. Pega a Alicinha, estava arrumando ela hoje, ela não estava nem pronta ainda. Ela: cheira papai, cheira papai. Imagine se eu sou um pai ferido e falo assim: minha filha, eu tenho que me arrumar, não dá tempo de te cheirar, eu tenho culto. Cheguei nela e falei assim: claro que o papai cheira. O papai ama cheirar a princesinha dele. Você é a menina mais cheirosa desse mundo. Aí ela é segura. Aí ela se desenvolve bem na escola. Aí ela está à frente do tempo. Aí a cognição dela funciona. Eu sei que nós estamos atacando aqui uma ferida. Porque a marca do medo é o filtro de tudo que você pensa e faz. Você é ansioso, ansiosa, porque não acredita que Deus vai prover no futuro. Você está com medo, porque você olha e vê o seu pai da terra no pai do céu. Você está olhando o seu eu inchado, porque Deus se esqueceu de você. Você precisa focar atenção em você, porque Deus se esqueceu de você, na figura do seu pai. Você foca no meu,
Porque o Pai está longe. E está faltando o céu. Porque você tem excesso de terra. Faltando o céu. Colossenses diz assim: pensem nas coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Você não consegue pensar nas coisas do alto, porque você precisa resolver as coisas da terra. Tem alguém que não resolveu por você. Você precisa acordar. É vida que chama, é vida que segue. Não dá tempo de pensar, não dá tempo de chorar. Eu preciso ir, eu preciso realizar. Quem vai cuidar de mim? Quem vai fazer por mim? Quem vai me defender? Quem vai? E pior, pessoas feridas na paternidade buscam pessoas feridas na paternidade para se relacionar. Não posso confiar em Deus. No primeiro dia da semana, eu preciso trabalhar. Não posso estar na casa de Deus, porque eu preciso prover para mim mesmo. Eu não posso seguir princípios, porque Deus está longe de mim. Ele não está me abençoando. Eu não posso ser de verdade, porque quando eu falo a verdade, as pessoas me julgam. Porque eu nunca fui acolhido. Eu nunca fui acolhida. Eu não posso ser leal, porque eu tenho que estar sempre apostando em várias fichas, sabe? Porque a lealdade vai exigir de você escolher um lado. A lealdade vai escolher de você escolher um lado. E você pula para o lado de qualquer lado, de tudo, de todos. Superficial, não se envolve, não dá o seu coração. Você apresenta suas obrigações porque você tem medo. Medo do pai te desamparar, medo do pai não te abençoar, medo do pai, medo. Mas Deus não se move por medo, Deus se move por amor. Você encontrou na Faraó um lugar de amor? Entregue-se. Você encontrou no Deus Pai amor? Para de pensar nas dores do seu pai da terra e começa a agradecer, porque Ele te deu só o que Ele tinha. E você pode dar para a sua próxima geração aquilo que você não teve. Que eu me espero na presença de Deus. Deus o Pai, que acredita em vocês ou não. Eu estava pregando esse sermão, pensando, esse friozinho está tão gostoso, eu vou acabar o culto e eu vou tomar um café. O Deus que se preocupa com o café é o Deus que se preocupa com cada uma das nossas necessidades. Se hoje você mudar o seu padrão, você vai mudar aqui a maneira de sentir e a maneira de agir. E talvez você fale assim: pastor, eu não sei como ser curado. Você sabe que eu nem sabia que eu era doente uma época? A último testemunho, só para edificar a sua fé e você vir para o altar. Eu sou muito disciplinado de natureza, acho que é minha natureza, meu temperamento. Mas não é normal quando você falha um dia e você se sente mega culpado por isso, vocês entendem? E eu estava no seminário lá nos Estados Unidos, e eu era bolsista, e como bolsista eu tinha clock-in e clock-out, e eu não sei ser safado, como muitas pessoas são, que dá o crachá para alguém, vai lá, faz clock-in no horário essa semana, e semana que vem eu cubro a sua. Eu não conseguia fazer esse esquema fraudulento. Eu pensava, meu Deus, seminaristas já fraudando o ponto, imagine que pastores que vão ser. Dito e feito, muitos, shame on them, nem vou falar nada, deixa Deus cuidar. Mas eu não conseguia fraudar. E eu estava mega cansado, porque eu ia para o seminário de manhã, à tarde eu estudava. Aliás, à tarde eu trabalhava para pagar a bolsa. De noite eu lia os livros que eram tarefa. Eu tinha uma vida bem regradinha. Teve um dia que eu perdi a hora. E meu horário de acordar era 5h15 da manhã, para dar tempo de eu fazer meu devocional. E então tomar café da manhã e fazer clock-in. Não deu tempo. Eu cheguei atrasado. Eu cheguei 8h15. Quando você chegava atrasado, você perdia 6 pontos. Se bolsista perdesse 30 pontos, ou seja, 5 dias atrasado, perdia a bolsa. Eu achava justo até, sabe? Era o meu primeiro dia atrasado, já era meados de maio, eu estava me formando quase. Eu não tinha que ter medo de atrasar de novo, porque eu estava realmente decepcionado comigo mesmo. E eu, aquele dia, sabe quando você chega aqui desanimado, que você senta, você não quer nem levantar a hora que o pastor fala? Eu estava assim no culto de manhã, que tinha um culto de manhã antes da aula. E eu sentei assim, no culto, lá no IB, no CFNI, sentei e disse: Deus, eu não vou ficar de pé para te adorar hoje, sabe por quê? Porque eu não mereço.
Eu errei miseravelmente, eu falhei. E eu comecei, sabe, a falar do quanto eu não prestava por aquilo. Olha que coisa doente, eu não percebia. Eu falhei, sou miserável. Nossa, era para estar limpo o meu check-out, tá, vai ter 6 pontos a menos. Não mereço. E eu lembro que o Gabriel, que era o ministro de louvor, falou assim, ó, talvez essa música vai fazer sentido para alguém hoje que perdeu hora. Eu falei, não, tá de brincadeira. Manda aí ela. E era assim, ó, Your Love Never Fails. E era assim, ó, vou cantar em inglês e depois vou traduzir, tá? Porque eu nunca vou me esquecer da unção que passou naquela música aquele dia. E que curou o meu coração, sem eu saber. Never runs out on me. Your love never fails and never gives up. Never runs out on me. Diz assim, ó, o seu amor não falha, nunca falhará. Ele não desiste de mim. Seu amor não falha, nunca falhará. Ele não desiste de mim. E Deus falou para mim assim hoje de manhã: meu filho, o problema do padrão de pensamento ansioso, medroso, seletivo, parcial, não é porque as pessoas querem ser assim, é porque elas não conhecem o meu amor. Talvez você esteja num momento de vida que você está sentindo completamente distante de Deus. Parece que Ele virou as costas para você. Ou você está tão cheio de demandas que não consegue perceber no caminho dessas demandas o cuidado de Deus nos pequenos detalhes. Talvez você teve um pai que te abandonou, ou um pai que, apesar de não ter te abandonado, era melhor que tivesse, porque a presença dele em casa era desesperadora. E hoje você luta contra essa raiz de orfandade. E eu quero te convidar, em primeiro lugar, a fechar os seus olhos e ser honesto com você mesmo. Antes de pedir perdão pelos seus padrões, eu peço que você conheça o Pai que perdoa e esquece. Não adianta a gente conhecer o que está errado dentro de nós, se nós não atacarmos a raiz de que nos faz pecar. Nessa manhã eu oro, Espírito de Deus, para que cada um e cada uma que chegou aqui hoje, e que porventura tem ainda algum resquício de dor da sua orfandade, algum resquício de dor de uma paternidade abusiva, que não reconhece Deus como Pai, que acha que o Pai está longe, que o Pai não vai cuidar, que o Pai não vai dar solução, que o Pai não vai dar força para enfrentar, que ela seja totalmente curada pelo Teu amor, Deus. Caiam-se os padrões pecaminosos de medo, ansiedade, seletividade. Que caiam-se os padrões pecaminosos de desconfiança e suposição. Que caiam os padrões pecaminosos de esfriamento da sua fé. Que caiam-se os padrões pecaminosos de um Deus que está distante e não cuida. Esta manhã, Deus, nós entregamos a Ti todo o nosso coração. Se você está fazendo isso de todo o seu coração, eu quero pedir que você dê um passo à frente. Se você reconhece que essa raiz toca a sua vida de alguma forma, dê um passo à frente. Nós vamos orar por você aqui, enquanto nós vamos ministrar o último louvor dessa manhã. Deus falou errado comigo ou você está com vergonha? Obrigado, Jesus. Isso, pode vir. Sabe por que eu chamo para o altar? Porque aqui tem cura. Esse lugar não é qualquer lugar, é um lugar que nós consagramos a Deus. Isso. E aqui, ó, nesse lugar você pode derramar o seu coração. Você pode dizer para Deus o que realmente está doendo dentro de você. Pode dizer para Deus quando você acha que Ele te abandonou. Pode pedir perdão a Ele por viver uma vida medrosa. Ele não te chamou para viver só na terra, Ele te chamou para trazer o céu para a terra. Isso.